Meu nome é Caroline de Paula Carneiro, eu tenho 21 anos e eu sou da aldeia São Jerônimo. Eu sou casada e estou grávida de uma filha de Nhanderu. Eu sou da etnia Caigangue e Guarani, portanto nem sempre foi assim, eu nem sempre me identifiquei como Caigangue e Guarani. Minha mãe é Caigangue, meu pai é Guarani e as crianças lá da minha aldeia algumas pessoas tinham o costume de forçar elas a escolherem, né, uma etnia. Você tem que ser uma só. E a minha avó uma vez me falou que eu não precisava ser uma só. Se eu tenho sangue de duas culturas, então eu sou de duas culturas, eu tenho duas etnias. Bom, eu cresci dentro da aldeia, eu nasci e cresci dentro da aldeia. Quando eu era criança, por conta da aldeia ser muito perto da cidade e eu ter muitos amigos, né, minha mãe ter muitos amigos na cidade, eu cresci com as crianças da cidade. E desde então eu não sabia dizer que eu era indígena. Passou muito batido na minha infância isso. Não aprendi na minha infância o que era ser indígena, não aprendi na minha infância a falar. Não aprendi nomes, não aprendi nada disso. Fui aprender depois que eu já peguei uma idade, que eu fui entendendo o que era ser indígena, né? O porquê que eu carregava esse nome de ser indígena. Uma coisa da minha cultura que nunca saiu de dentro da minha casa foi a culinária. Cresci comendo comida indígena, como comida indígena até hoje, sinto falta, muita falta. Porque era uma coisa que a gente comia todos os dias, né? Era uma coisa que tinha ali na nossa mesa sempre. O piché, o peixe, o pirão, o bolo azedo. Era uma coisa que tinha na nossa mesa sempre, não faltava nunca. Meu pai também nunca foi, assim, muito de falar. Ele sabe falar o caigangue, mas ele nunca conversou com a gente, o caigangue. A minha mãe, ela foi voltar para a terra indígena depois que ela casou com meu pai. Então, tanto minha mãe quanto meu pai, para se identificar de novo, para entender, né, a importância de carregar o nome indígena, só depois de muito tempo. Era muito difícil ensinar os filhos a falarem, porque eles passaram por muita coisa, por falar a língua, né, a língua caigangue. Não podia falar a língua caigangue. E mesmo que eles conseguissem falar o caigangue, lá fora, na cidade, ia ser tratado muito mal. Porque não era bem visto, né? Não era legal falar o caigangue. Ele não queria que a gente passasse por isso, do mesmo que ele passou, ele não queria. Então, nunca ensinou. Eu pretendo, nem que seja forçado, falar, meu pai, ensina minha filha, pelo amor de Deus. A minha filha, eu tenho certeza que vai falar o caigangue. Eu estudei no território indígena de pequena, desde o ensino infantil até o primeiro ano do ensino médio. Do primeiro ano do ensino médio, depois eu saí para fazer técnico de agropecuária, que até então era o meu sonho, né? Eu queria voltar para dentro da aldeia, porque a minha aldeia também, ela sofreu muito com arrendo de terra. Então, eu queria achar uma maneira de trazer para minha aldeia uma forma da gente plantar, uma forma da gente tirar o sustento sem agredir a nossa aldeia. E meu pai, ele sempre correu muito atrás de fazer cursos de orgânico, curso de horta, muitos. E daí veio na minha cabeça, né? Então, já que meu pai tá fazendo isso, eu vou atrás de estudar também para mim aprender. No colégio agrícola, eu aprendi muito sobre agricultura familiar e principalmente sobre agricultura familiar orgânica, que até hoje é a minha paixão. E
no terceiro ano do agrícola, eu fiz um projeto de vida que chama Sisteminha Embrapa. Ele consiste em você ter várias plantações e um tanque de peixe e assimilando um ao outro, né? Da água do peixe para água ao alface, do alface para as galinhas e assim um sisteminha que um sustenta o outro. Eu acho que eu sinto muito orgulho disso. Eu sinto muito orgulho de ter feito isso porque eu jamais imaginava. Nunca passava na minha cabeça que um dia eu ia conseguir montar um projeto de um investimento de R$700 para um lucro de R$5.000 totalmente orgânico. Né? Totalmente orgânico. Sem devastar, sem maltratar animal, sem deixar animal sem casa. A minha aldeia foi uma das mais afetadas pela colonização, né? Que chegou ali e os meus ancestrais moravam ali e eles chegaram e foram simplesmente jogados pro outro lado do rio. Eles pegaram e foram jogados na intenção de que eles morressem de fome, de frio, né? Mas são caigangues e guaranis. Ele não ia acontecer isso. Pelo fato da cidade ser muito perto, desde o começo, os indígenas eles foram obrigados a trabalhar, a ceder as terras deles, né? Naquela de você vai ceder a terra e eu vou te recompensar com um milho, né? E é óbvio que os meus ancestrais não queriam aquilo, eles eram forçados àquilo. Então, isso trouxe muitas cicatrizes para os que vieram vindo depois, né? Que foi os meus avós. Eles foram criados daquela forma. Ó, você não pode falar, você não pode ir contra, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Né? Você tem que seguir a linha do não indígena. Se ele está fazendo isso, então você vai fazer aquilo. Porque você pode apanhar, você pode morrer e ninguém vai fazer nada. Você tem que aprender a se proteger. Nisso, os meus avós levaram isso para os meus pais também. Foi formando um ciclo. Quando a minha terra indígena foi demarcada, ela foi demarcada já muito devastada. Já quase não tinha mais árvores, a beira do rio já era bem explorada. Começou sim um resgate de reflorestamento de novo. Meu pai foi cacique em 2014, se eu não me engano. E ele tentou, vai ter períodos de caças, períodos que não pode caçar, períodos que não pode pescar, porque a gente precisa resgatar a nossa aldeia, né? A gente precisa resgatar a nossa cultura. Mas o meu pai ele não pensava tanto na cultura, ele pensava no meio ambiente, ele pensava no que ele poderia fazer como cacique para poder resgatar a aldeia do que estava acontecendo. Soja, trigo, a nossa aldeia foi uma aldeia que eu diria que teve mais intervenção do não indígena. Isso acabou agora, em 2023, 2022, não foi lá atrás, é muito recente ainda. Começou o resgate da cultura mesmo, dos costumes, da culinária, foi através da escola. Meu pai e o outro cacique conseguiu um projeto para levar a escola para dentro da aldeia, que foi uma vitória, né? E a intenção era que as crianças estivessem dentro da aldeia, para aprender os costumes, né? Aí as crianças começaram a estudar e até que em 2016 a gente teve a nossa primeira mostra cultural. Que eu costumo falar também que foi linda. Quando a gente teve a oportunidade de ouvir os mais velhos. Porque a gente saía da escola e ia entrevistar os mais velhos para eles contarem pra gente como é que foi. A gente voltava pra escola e colocava em cartaz, fazia desenho
E fizemos uma galeria na escola, junto com o artesanato, junto com os jogos indígenas também, as apresentações. Foi aí que eu comecei a ver, meu pai também começou a ver, uma evolução até na fala das crianças. As crianças sabiam chamar uma borboleta pelo nome indígena. Ai, como é que é uma borboleta? Totô. E era assim. Ah, como é que é uma flor? Ah, flor chama café. Pirá é peixe, tupã é anjo, nhanderu é Deus e popô é borboleta. Popoporã é borboleta bonita. Nem sempre tinha colaboração, às vezes, do próprio indígena mesmo, mas não por culpa dele, não, é por culpa das cicatrizes que ele carregou lá do passado. O que veio do passado, o que machucou ele lá no passado, para ele chegar hoje e falar assim, ah, eu tô com medo de fazer isso. Então, é um processo de muita delicadeza. Chegar e falar, olha, a gente vai fazer isso, 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 para poder resgatar a nossa cultura de novo. Até pouco tempo atrás, eu não sabia qual era os grafismos indígenas. Eu ainda não sei, eu ainda tô aprendendo. Eu não sabia quem eram os meus ancestrais. Eu não sabia o que tinha acontecido na minha aldeia para chegar àquele ponto. E quando eu ia visitar outras aldeias, quando eu ia visitar o Apucaraninha, quando eu ia visitar o Laranjinha, eu ficava pensando, nossa, mas essas aldeias são tão chegadas na cultura, são tão presentes, né? E a minha não. Poderia chegar e contar uma história de como foi triste a gente perder nossa comunicação com nossos ancestrais, a gente perder os nossos rituais. Mas eu quero contar, eu quero falar que a gente quer resgatar isso de novo. A gente quer trazer de novo. Então, eu acho que o processo mais lindo que eu tô vivendo agora é eu resgatando dentro de mim mesmo, dentro dos meus familiares, a nossa própria cultura, nossa própria identidade, que por muito tempo teve perdida. Muito tempo. Ai. Desculpa, gente. Hoje eu vou ser mãe, né? Eu quero muito ensinar pra ela. Eu não quero que ela tenha essa mesma sensação que eu de quem eu sou, por que eu sou indígena, né? Quero que ela seja firme, quero que ela entenda. Eu sou indígena, eu sou caigangue, eu sou guarani. E ninguém tira isso de mim, independente do que acontecer. Um dos eventos que foi mais marcante também, que foi o primeiro encontro de mulheres indígenas na nossa aldeia, que foi organizado pela Jaqueline de Paula Sabino, a primeira mestra, né, indígena da UEL. Ela é incrível, né? Não tenho palavras para descrever a minha irmã. Lutou muito também, muito. E ela também é uma das indígenas que entendeu a identidade dela aqui, dentro da UEL. Ela descobriu quem ela era aqui, né? Que ela foi pesquisar, que ela foi saber de onde ela vinha. Caigangue, muito caigangue. Sim, o resgate cultural, ele vem de dentro da gente também. A gente pode encontrar maneiras de resgatar a cultura de dentro de nós. Uma das maneiras que eu encontrei foi fotografando. Comecei a sair para eventos culturais de outras aldeias fotografando e levando para minha aldeia. Fiz vários registros muito lindos, inclusive da aldeia do Laranjinha. E apresentei para os mais jovens. Todo mundo se interessa quando você vê uma foto bonita e quando você pega uma câmera na mão. E as gravações de documentários, que também sempre tem dentro da aldeia, eu participei de um deles. São maneiras da tecnologia atual que a gente encontra de resgatar a cultura. E tá tudo bem, a partir do momento que você quer resgatar aquilo que você não conhece, que você sabe que faz parte de você, não importa a maneira, o importante é você reconhecer. Eu tentei o vestibular indígena 3 vezes. Durante essas 3 vezes, em 2 eu não passei, né? Eu fiquei muito triste.
E eu ficava pensando, por que que eu não consigo passar? Até que eu peguei, só respirei fundo, estudei o que eu precisava estudar, porque não é fácil. A prova oral, principalmente, é que eu acho a mais difícil. E até que eu consegui passar, só que eu só consegui passar a partir do momento que comecei a entender mais a minha cultura. Comecei a pesquisar mais, comecei a saber mais. Tá aqui na UEL é assim um sonho. Eu poderia ter tentado para outras universidades, mas não, eu sempre quis tentar a UEL exatamente por conta do ciclo. A Jaqueline, quando fez o ciclo, ela falou uma coisa que eu guardo comigo até hoje. E ela falou isso há muito tempo, logo quando ela passou. Ela falou que ela se reconheceu e que ela se encontrou, ela se entendeu indígena a partir do ciclo. O ciclo foi uma preparação que ela teve para poder concluir o curso dela. Então, eu falei assim, eu sei onde eu quero estudar. Eu sei onde eu quero estudar e eu sei aonde eu vou estudar. Então, acredito que aqui a gente não só sai um bom profissional, como a gente se reconhece, entende a nossa identidade. Bom, eu sei que é uma frase muito clichê, nossa, demais, mas o mais importante é não desistir daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, não desistir dos sonhos, né, de verdade. Sonhei muito em estar aqui, sonhei muito em viver o que eu tô vivendo hoje e espero continuar vivendo o meu sonho, né? Quero ainda realizar muito, mas o mais importante é correr atrás daquilo que a gente quer e não desistir jamais. Lutar como uma mulher indígena, como diz a Jaqueline, e é isso.